Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Life Podcast. É uma alegria receber aqui mais uma vez o apóstolo Paulo. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, vital para a caminhada do povo de Deus. E não é de agora, é um assunto que tem perpassado eras, séculos, mas estamos aqui para falar desse tema muito importante e você vai nos acompanhar. Com certeza você vai aprender muito, como eu também irei aprender. Nosso agradecimento por você estar aqui conosco. E eu sou Misael Lemos, pastor da Igreja Rede Esperança. Estou apresentando aqui o Life Podcast. Nós temos um propósito, que é de falar sobre a unidade do povo de Deus, em todos os temas que fazem esse agregamento de temas relevantes, temas eternos. Bem-vindo, peço que se inscreva nesse canal, peço que você também deixe o seu like, participe pelo chat e mais um pedido, se for possível, que você compartilhe esse link. Obrigado, João Paulo, que está aqui conosco e sem demora, vamos passar aqui para o apóstolo Paulo, dar aqui as suas palavras iniciais e nós vamos bater um papo legal sobre o tema que está aqui na tela. Apóstolo, bem-vindo. Obrigado, bom dia, pastor, como está o senhor? Tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui, muito bom estar aqui. Eu vou começar lhe perguntando sobre um local que é o epicentro dessas festas bíblicas, que dali se sai para o mundo inteiro, né? Que é a cidade de Jerusalém. Eu quero te perguntar o seguinte, quantas vezes você já esteve em Jerusalém? Bem, eu já estive em Jerusalém 43 vezes. Uau! Né? Eu já fui a Israel 43 vezes. É quase cidadão, vezes. Hein? Pois é, olha. Podia te dar a cidadania. Podia me dar a cidadania. E se Deus permitir, dia 25 de setembro desse ano estarei lá de novo. Olha, que legal, rapaz. É uma terra linda. A imprensa não ajuda, trazendo informações que, na minha opinião, são inverídicas, porque às vezes você está lá em Jerusalém, Israel, e aqui a história dizendo guerra, bomba e tudo. Não é que não haja problema, mas é longe de, pelo menos, da onde acontecem as peregrinações, né? E dessas 43 vezes que lá tive, não enfrentei nenhum problema. E de todas as nações que já passei, entrei, a única nação que quando você entra, eles te recebem com shalom. Uau! É, a única. E por vezes, chegando a Israel, no aeroporto Tel Aviv, te dão um brochezinho com a bandeira Brasil-Israel. Olha que legal, não sabia E às disso. vezes te dão flores e tudo. Experimentei isso várias vezes. E o bem-vindos é um shalom, que todo público evangélico sabe que é paz. Estamos familiarizados com eles. Exatamente. Ser recebido em paz, né? É. Que é o seu lugar. E quando você entra lá, você se torna uma responsabilidade do Estado, do país. Então, a tua segurança em Israel é algo extraordinário. Israel cuida da sua vida lá dentro, te protege mesmo. Pelo menos assim que eu me sinto todas as vezes que vou lá. E dessas 43 vezes, né, levando caravanas. Levei minha mãe vai fazer 90 anos em agosto. Uau. Levei meus filhos, levei parentes, ovelhas. Sinto muita paz em ir lá. É a sua casa. É a minha segunda casa, verdade. Ok. Olha, mas antes de nós continuarmos com o nosso assunto, nós temos aqui uma surpresa aqui para o apóstolo Paulo, que você vai também ser surpreendido juntamente com ele, que é um vídeo sobre a vida dele. Nós vamos passar esse vídeo agora, mas eu fiz essa pergunta sobre as viagens dele para Jerusalém, que é para dar o tom da nossa conversa, que nós vamos falar sobre festas bíblicas, que tem ali em Israel, obviamente, o epicentro de todas essas festas. Claro que uma delas aconteceu no Egito, mas a gente tem ali o destino do povo de Deus em Israel. Ok? Perfeito. João, solta para nós o vídeo, por favor. Paulo César de Lima Gomes nasceu em Brasília, DF, no dia 24 de setembro de 1968. É casado há 34 anos com a apóstola Dulce Neres Gomes, com quem tem 3 filhos, Mateus, Natan e Paula. O apóstolo Paulo César pastoreia a Igreja Batista Nova Canaã desde 1998, atualmente com mais de 1.700 membros e 270 células. Recebeu o título de cidadão benemérito de Brasília em 2008.
Serviu como embaixador regional da Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém no Distrito Federal. Paulo César foi ungido apóstolo em 4 de novembro do ano de 2006, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. É empresário, bacharel em teologia pela CESPAM e também é coach integral sistêmico pela FEBRACIS. Vamos receber com muita alegria o servo de Deus, apóstolo Paulo César Gomes. Você viu aí o vídeo? Que bom, né? Eu sei que se nós fôssemos colocar mais pontos importantes da sua trajetória, da sua vida, esse vídeo ficaria muito maior. Mas aqui é só para a gente ter uma degustação, só para a gente ter uma noção. E, apóstolo Paulo, parabéns pela sua vida, parabéns por sua aplicação no reino, por entender qual é o seu espaço no reino. Isso é muito importante, viu? Obrigado. Você tem sido muito relevante. Não é só eu que digo, não. As pessoas que convivem perto do apóstolo Paulo, inclusive há mais tempo do que eu, que isso é importante quando a pessoa passa pela prova do tempo. Porque você, por uns dias, se apresentar como uma pessoa relevante, até que é fácil, mas você permanecer a vida inteira, não é. Né? Então tem que ser realmente, tem que ser da raiz, tem que ser da pessoa mesmo. Mas antes de nós continuarmos sobre as festas bíblicas, eu tenho uma pergunta sobre Israel mesmo. Ok. Né? Aliás, são duas perguntas. Uma é assim, a cada vez que você vai lá, você tem uma experiência diferente, você descobre alguma coisa nova, ou tem uma sensação nova, é uma pergunta que eu quero te fazer. E a segunda é como é que é a cultura em Israel. Então, eu acho que em qualquer lugar que você vai depender muito de como você se propõe a chegar lá, né? Enfim, historicamente falando, você chega em Israel e é como se você estivesse andando sobre as páginas da Bíblia. Você vai começar a ter dimensão geográfica, de tamanho, de tudo aquilo que você leu na Bíblia. Então, vê, Mar da Galileia. Tu chega lá e descobre que é um lago, né? Um pouco maior que o nosso Lago Paranoá. E a pessoa, uai, mas por que Mar da Galileia? Aí os guias até brincam, né? Eu falei, você está no deserto. E essa quantidade de água doce aí para nós é um mar. Né? Então, Israel realmente é uma coisa extraordinária. Os muros, Jardim do Túmulo e tantas coisas mexe muito com a gente. Quem ama a Bíblia, quem ama mesmo a Bíblia, gosta, estuda, ele tem uma noção bem mais clara, estando no lugar, daquilo que lê. Isso é fato. Agora, como eu já levei algumas caravanas, eu entendo que existem pelo menos dois comportamentos. Aqueles que vão turistar, essas pessoas dificilmente conseguem ver tudo no sentido do que tem para ser revelado a eles. Mas aqueles que vão peregrinar mesmo, que querem entrar na história, mais do que bater uma foto, assim, mais ou menos aqui foi a multiplicação de pães e peixes, mais ou menos aqui foi onde houve a pesca maravilhosa, e que a pessoa então começa a ler a Bíblia e ver a geografia e tentar criar essa imagem dentro dela, na minha opinião, é impossível a pessoa voltar de lá e continuar a mesma no que tange à revelação, à palavra de Deus. Então, Israel, para mim, tem isso sim, de você ir lá e ser impactado com o que você vê e com aquilo que você lê. Né? Então, você leu, e agora você chega lá e diz, uau, então é isso. Né? Então, assim, é muito legal. Eu gosto, eu acho extraordinário. E toda vez que eu vou, tem um ponto diferente. Israel, o que é que acontece? Qualquer obra que vai fazer lá, parece que demora mais do que no resto do mundo. Por quê? Você vai fazer uma nova rua, uma estrada, e quando começam a cavar, a quebrar e a fazer igual qualquer país, descobrem uma escavação, descobrem algo, aí tem que parar tudo, aí vem um ministério, né, que é responsável, vem geólogo, vem isso e tudo e tal. Então as obras lá, elas às vezes demoram um pouquinho, porque até hoje existem novas descobertas, até hoje. Todo dia tem uma coisa nova lá. Ou seja, tem muita história debaixo do chão. Tem. Quando você chega em Jerusalém, Jerusalém foi destruída várias vezes. Várias vezes. Então, tem certos lugares que você chega lá que o nível do primeiro piso
está, sei lá, a 8 metros de profundidade. Uhum. Então a cidade era destruída, aí reconstruía, destruía, reconstruía, destruía, e aí termina que eles vão construindo em cima dos escombros. Então embaixo daquilo ali tem muita história. Inclusive tem um túnel que passa embaixo do Muro das Lamentações. Olha, É muito show, muito show. que legal. Agora, e sobre a cultura? Como é que é a cultura de Israel de modo geral, assim? Porque quando a gente fala de cultura, nós pensamos aqui no Brasil sobre festas folclóricas, etc. Tal. Nos Estados, em Israel é diferente, porque lá já tem um histórico com a Bíblia, né? Então, para nós que somos cristãos, nós imaginamos a cultura vinculada àquilo que a gente leu na Bíblia. Eu não sei se é exatamente isso ou se tem algumas diferenças. Eu sei que tem os judeus ortodoxos, tem aqueles que já são considerados os liberais, aqueles que não são nada. Mas em termos geral, sobre a cultura de Israel. Então, Israel tem também, na minha opinião, como se fossem duas culturas ou duas nações dentro de uma mesma nação. Okay. Quando você vai para Tel Aviv, que é onde está o aeroporto e tudo e tal, você vê lá primeiro mundo. E, por incrível que pareça, tem até marcha gay lá. Né? O único lugar naquela região que tem isso. Então, um povo que vive como qualquer povo da Europa, sem grandes tradições. Okay. Quando você vai para Jerusalém, você já encontra mais a presença... Ou seja, Tel Aviv já é uma cultura globalizada. Exatamente, Okay. exatamente. Mas tem, né? Okay. O judeu, de uma maneira geral, ele tem as práticas dele dentro de casa, o Shabat, de cada uma das festas, eles têm geralmente essa tradição. Mas você vê mais concentrado em Jerusalém a presença dos ortodoxos, né? Com aquelas roupas, aquelas tranças e tudo e tal. Você vê no sábado, de fato, quase tudo para. Em Tel Aviv, como eu disse, nem tanto, mas também, né, param, porque a força dos ortodoxos é muito grande e tudo. Então, existe meio que duas culturas dentro do mesmo país. A verdade é essa. Mas são muito fortes em suas tradições, muito fortes. Nós temos uma tradição lá de famílias que são os Amishes. Amishes, isso. E também tem a cultura dos kibbutz, né? Que não se fala disso na Bíblia, a não sei que seja de outra forma, né? Ou seja, isso é uma atualização? Como é que é? Ou existia de outra forma? Assim, os Amishes, até onde eu sei, são nos Estados Unidos, e não lá necessariamente, não sei. Eles têm uma cultura bem parecida, inclusive lá também tem os Quaker, né? Nos Estados Unidos, exato, né? O kibbutz, interessante, é um estilo de vida, né, que alguns alegam até ser uma mentalidade comunista. Ainda tem os kibbutz, tem as culturas do kibbutz, mas não mais como foi no início. Qual é a cultura do kibbutz? Todo mundo basicamente tem a mesma roupa, ninguém tem um carro, ou todo mundo tem um carro, ou ninguém tem carro, né? Os mesmos sapatos e tudo. As escolas são para todos os filhos, o que um come, todo mundo come. É uma cultura do coletivo, onde todo mundo trabalha naquela produção e todo mundo desfruta daquela produção, uma vida bem comum. Só que não resistiu à força do crescimento, da tecnologia, da evolução. Então, alguns meninos resolveram sair e começaram a ter aí sua vida particular, sua carreira e tudo e tal. Então, a cultura dos kibbutz não é, na minha opinião, tão forte como era quando começou. Okay. Né? Hoje, tá, enfim, a gente almoça, janta, sei lá, muitas vezes nos kibbutz, que aí tem grandes restaurantes, você chega lá, as casas já não são iguais, cada um tem seu carro, então já não é mais a mesma coisa. Mas ainda segue algumas regras interessantes. Eu perguntei sobre isso, que nós estamos falando sobre a cultura de Israel e como existe essa realidade dos kibbutz, embora esteja se enfraquecendo, como o senhor relatou. Uma pessoa um dia estava discutindo sobre os Amishes, é assim que fala? Eu acho que é. Coisa assim, Eu sei que a gente não vai entrar nesse assunto, é só que eu estou citando, porque uma pessoa me falou que, segundo ela pesquisou,
eles eram de origem dos kibbutz, ou pelo menos a ideia filosófica. Pode ser, né? porque vivem assim Que mesmo. vive assim. Sem banco próprio, vestimenta própria, Isso, e eles evitam estar na sociedade. Exatamente. É tudo entre eles, isso, é uma cultura bem influenciada assim. Então, como se fala, estamos falando de cultura, por isso que eu fiz essa menção. Mas vamos aqui, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Os judeus, vamos falar dos judeus, hoje praticam exatamente quais festas? Então, existem 7 festas bíblicas. 7 festas. 7 festas. Eu diria uma 8ª que você a lê apenas no Novo Testamento, e se houver tempo a gente fala dela, né? Que é a festa de final de ano, que é a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Se houver tempo a gente fala dela. E você vai encontrar todas essas festas listadas em Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23 fala de todas essas festas devidamente listadas. Eu até escrevi só para... né? A primeira é a Páscoa, que talvez a mais conhecida no mundo todo, né? Pães Asmos, Festa das Primícias, Pentecostes, que também é muito conhecida, Festa das Trombetas, que poucas pessoas falam dela, Yom Kippur, que não é propriamente uma festa, mas muita gente conhece, né? E a Festa dos Tabernáculos, que é a festa mais celebrada pelos judeus. 3 festas básicas são bem celebradas por eles: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas em Levítico 23 você vê a sequência dessas 7 festas listadas, e que o texto de Levítico e de Êxodo também falam, onde o Senhor diz assim: essas são as minhas festas. Minhas festas. Então, a gente fala festa do povo judeu, mas é porque foram eles quem as celebraram, mas Deus não diz que a festa é do povo judeu. Deus disse: essa é a minha festa. Então é uma festa de Deus. Né? A festa dos judeus, não. É uma festa de Deus, que os primeiros a celebrarem foram eles, que foi para eles que Deus deu como seriam essas festas. E só mais um adendo: a mentalidade que a gente tem aqui no Ocidente sobre festas não é essa mesma bíblica. Esse que é o importante. Essas festas são solenidades e elas têm um propósito e um calendário. Então, todas essas festas, elas têm um propósito profético, devidamente declarado na palavra de Deus, e que a gente precisa se atentar para isso. Então a igreja precisa praticar também essas festas, relembrar? Como é que o senhor nos orienta? Eu acredito, eu as pratico na igreja, e diria para você, não culturalmente como judeus, mas eu as pratico com a consciência do que ela profeticamente propõe, entendeu? Eu não sou judeu, não tenho as vestimentas, essas coisas todas, mas, por exemplo, tabernáculos, a gente produz um figurino para poder tentar levar a igreja a se remeter àquele tempo, aquelas vestes e tudo, para poder produzir um foco, mas no fundo, a gente instrui a igreja acerca do que essa festa tem a dizer. Né? Inclusive, a tradução original aqui, festa, é modim, que significa ensaio ou solenidade. Ensaio. O que é um ensaio? É tudo aquilo que você se prepara para um dia apresentar. Então Deus estava dizendo: estas festas são ensaios para algo que irá acontecer. Entende? E é isso que a gente precisa despertar em cada uma dessas festas. Que os judeus vêm ensaiando isso há muitos anos. Todos os anos ensaiando para que algo extraordinário aconteça. Cada uma dessas festas fala da ação redentora de Jesus Cristo. Todas elas. Muito bem. Então ela remonta o tempo histórico, o motivo que gerou a orientação de Deus, mas ela também aponta para frente. Ou seja, e também ela aponta por trás, porque mostra Jesus. Então, como elas são antes de Cristo,
né? Menos a Hanukkah, que você falou, né? A Hanukkah está no Novo Testamento. Que Mas pode é ser que antes ela dele esteja- também. Que é antes. É. Só é citado no Novo Isso, Testamento. exato. Ok. Então, aconteceu antes, apontando para frente. Exatamente. E agora nós participamos da solenidade, né? Uhum. É um ensaio do que ainda vai acontecer para frente por causa do que aconteceu lá atrás. Isso. Porque Jesus morreu por nós. E tem uma coisa, Parte profética. 4 dessas festas já se cumpriram. Uau, isso é importante. E O faltam- propósito dela, né? E faltam 3 se cumprir. E quais são? As 4 que já se... Yom Kippur, Yom Kippur. Ah, sim, que sim. é uma semana Uhum. de reflexão, arrependimento, humilhação, que remonta à grande tribulação. Certo. Festa das trombetas, Yom Teruah, que é uma festa que dá início a um novo ano e que tem pelo menos uns 30 toques de trombeta e fica todo mundo esperando o último toque da última trombeta, que é o grande toque, a grande convocação. Eita, Hã? vai chegar esse dia. Tem ou não tem a ver? Tem, E claro. tem a festa dos tabernáculos, que fala justamente do Deus que vem habitar com seu povo. Uau. Então fala da segunda vinda de Jesus. Perfeito. Todas as outras quatro já se cumpriram em Jesus. Uhum. E nós estamos esperando, coincidentemente, essas 3. Né? Então é muito tem bíblico. tem um autor só. Um autor só. E estamos vivendo o momento que faltam essas 3 aí se cumprirem. Uau. Então nós podemos dizer o seguinte, que uma das provas, que vamos chamar de provas, que nós temos de que elas vão acontecer, o chamado profético delas, é porque as 4 já aconteceram. Sim, Então isso demonstra que aquele que cumpriu pode cumprir as outras. pode. E tudo E tem vai um tempo, cumprir. tem uma Tem estação. o seu tempo. Por isso que eu disse para ti, essas festas elas têm um tempo, têm uma estação. E mais uma vez vou dizer, a gente tem a mentalidade, falou em festa, você pensa assim, aniversário, churrasquinho e tudo. Não, essas festas são solenidades. Assim como um casamento é solene, tem entrada, tem isso, tem aquilo outro. Essas festas, elas são festas solenes. Elas têm um propósito. Não são simplesmente, beleza, chegou o dia, vamos todo mundo celebrar. Não, elas têm um propósito. Muito bem. Agora, dessas festas, o que o senhor vê pela sua experiência em que a igreja talvez, se eu usar a palavra negligenciar pode ser muito pesado, né? Mas o que as igrejas talvez precisassem dar mais atenção? Porque a gente fala muito da Páscoa, obviamente, Uhum. né? Mas nós temos mais 7, que são 8 no total, né? Velho Testamento só as 7 mesmo. Ok. Ok. Aí contando com a Hanukkah, Uhum. né, que se cita no Novo Testamento, nós Uhum. temos 8, né? Exato. Então você faz a Páscoa sobrando 7, não é isso? Uhum. Uhum. Dessas aí, qual que você acha que a igreja precisa dar mais atenção? Tá, eu prefiro. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, que eu acho que é o grande erro de teólogos, pastores, de uma maneira geral, e me perdoe o abuso, a ousadia de falar grande erro. Na verdade, parece que no medo de se tornarem judaizantes e judaizar a igreja, então muitos líderes dizem, não, isso é coisa de judeu. E isso era para eles, por eles, Deus exigiu deles. E terminou que a igreja desprezou isso e não procurou entender qual era o propósito delas. Ok. E aí a igreja fez algo muito pior. Muito pior. A igreja desprezou as festas bíblicas e inseriu as festas pagãs romanas. Porque se você quer dizer assim, não, estou protegendo minha igreja de judaizar, porque os judeus não acreditam em Jesus, beleza? Então você não faz essa festa, mas você traz as pagãs, que, vamos lá, o que é festa junina, que muitas igrejas hoje celebram? É, É uma festa pagã, que perfeitamente. celebram 3 santos da Igreja Católica e que tem tudo ali, a história do solstício e pular fogueira e tudo, e tem um monte de igreja que celebra e diz assim, não, estou usando isso para evangelizar. Você está usando uma festa pagã para evangelizar? Que é outra mais forte, Estados Unidos mesmo é a potência nisso, chama-se Natal. Onde é que tem Natal na Bíblia? Onde é que você encontra uma celebração? Isso é interessante, Jesus nunca mandou você celebrar o nascimento dele, mandou celebrar a morte, É. né? E não o nascimento. E anunciar
Anunciar a morte dele. Anunciar a morte até que ele venha. Exato, né? E a coisa é tão grosseira que, por exemplo, bota Natal em dezembro. Você chega em Jerusalém, em Belém mesmo, em dezembro, muitos anos neva. Então, você não vai encontrar pastor no campo com ovelha para ver. O anjo chegou, encontrou pastores no campo e disse: vos trago boas novas, nasceu o Salvador. Então, não é dezembro. Você vai ver que dá para você montar a data do nascimento de Jesus, pelo menos um mês, não um dia. Você vai ver que Jesus nasceu em tabernáculos, porque no Evangelho de João diz que ele tabernaculou entre nós. Então, você consegue, pela data em que João Batista nasceu, a data que Jesus nasceu, e pela onde tem lá, você pega a escala dos sacerdotes, você vai ver que Zacarias fazia parte de uma linhagem, e Zacarias teve aquela experiência, sua esposa Isabel ficou grávida e tudo. Quando você vai no Velho Testamento e você pega a escala de Zacarias, você vai saber quando que João Batista nasceu e quando Jesus nasceu. Você vai ver que Jesus nasceu na festa de tabernáculos. Né? Então a igreja hoje vai e pega uma festa de Natal, bota um velhinho de vermelho com um saco de presente nas costas, traz para dentro de casa algo que Isaías, Jeremias condena, uma árvore, e ornamenta essa árvore, bota presentes nos pés dessa árvore. Isso era o culto pagão. Eles iam, como está escrito, se prostituíam nas florestas, entregando suas oferendas nos pés das árvores. Então a igreja hoje condena as festas porque diz que é de judeu e traz essas festas pagãs satânicas para dentro das igrejas e diz que são cristãs. O Natal não tem nada de cristão, mas é nada de cristão. Mas a gente vai falar de festa bíblica, não... né? Mas então, é importante. Eu acho que esse é o problema. Agora, eu não vejo que existam mais importantes ou menos importantes, porque, como eu disse para o senhor, elas todas seguem uma cronologia, um propósito e um tempo. Né? Okay. E essas 4 primeiras já se cumpriram em Cristo. A gente consegue ver, por exemplo, a Páscoa. O que era Páscoa? Um cordeiro sem defeito, que deveria ser feito e não poderia quebrar nenhum osso. E você vê que Jesus foi o cordeiro perfeito, que não foi quebrado nenhum osso dele. Você vê o apóstolo Paulo chamando ele de nosso cordeiro pascal, ou seja, era um cordeiro que o sangue dele, ao ser passado nos umbrais das portas, o anjo da morte, ao ver o sangue, não entrava e não traria morte ali. Você vê que o sangue de Jesus tirou da gente a morte e nos trouxe vida. Então você vê que o povo estava ensaiando no deserto já o dia em que Jesus viria e derramaria seu sangue. Então eu chamo de Páscoa o aniversário da minha conversão. É tanto que Deus chega e diz assim: este será o primeiro dia do primeiro mês do ano da vida de vocês. Então Deus chega em Páscoa, interrompe o calendário e fala assim: hoje vocês serão libertos. E conta hoje é o primeiro dia do primeiro ano da vida de vocês. Deus interrompe o calendário. Israel tem 2 calendários, um cívico e um religioso. E aí ele fala: hoje é o primeiro dia. E aí você pega o cordeiro, você mantém um cordeiro contigo no dia 10, guarda o cordeiro contigo para ele ser morto dia 14. E quando você pega Jesus subindo para Jerusalém, ele para uns dias numa cidadezinha próxima a Jerusalém. Ele entra em Jerusalém dia 10 e ele é crucificado dia 14. A Páscoa na Bíblia é fixa, ela é no dia 14. Nós ocidentais é que escolhemos o domingo de Páscoa, entendeu? Na Bíblia não, é dia 14, por isso que em Israel um dia cai na quarta, outro ano na terça, outro ano na sexta, outro ano, porque é dia 14. E Jesus fez exatamente isso. Ele entrou em Jerusalém, que é a casa do Pai, dia 10, pregou, ministrou e tudo, e foi morto no dia 14. Jesus foi morto em Páscoa. Foi o cordeiro sem defeito que derramou seu sangue para nos salvar. Exatamente a festa da Páscoa. Nós falamos aqui sobre as 7 festas, ou melhor, as 7 datas comemorativas, né? Festas mesmo, de Israel. E o senhor falou que tem 3 que eles celebram mais, né? Sim. Ok. Nessas festas, todas elas, há
o comércio fechado, o país para? Como é que funciona isso lá? Ou tem uma que realmente isso aqui ninguém faz nada? O senhor já falou que em Tel Aviv o pessoal não respeita muito o sábado, né? Nem todos. Na verdade, a nação, ela já tem a cultura de fechar na sexta-feira, às 18 horas, porque o dia em Israel começa quando chega a noite, né? 18 Às horas. 18 horas. Então, isso já é costume da nação, Ok. não é? Tel Aviv, como eu disse para vocês, tem lá uma galera que não segue muita coisa, não. Mas, enfim, as festas, elas têm os dias de feriados dentro dela. Por exemplo, quando você pega lá tabernáculo, o primeiro dia é convocação solene, então tudo fechado. O último dia, convocação, tudo fechado. Que inclusive é uma outra discussão que não cabe agora, porque todo feriado na Bíblia, ou os feriados na Bíblia, é um chamado de sábado. Entendeu? Então tem aquelas discussões com os adventistas e tudo Certo. e tal e tudo, porque, por exemplo, como Páscoa cai no dia 14, e se o dia 14 caiu quarta-feira, então quarta-feira é sábado, Ok. Shabat, né? Então, às vezes, uma festa pega 2 Shabats seguidos. Caiu o início dela numa quinta-feira e no outro dia já é Shabat. Ou seja, Shabat está na cronologia, está no calendário, mas também está no propósito, né? Sim. Está na essência. Isso, porque, por exemplo, as pessoas guardam exatamente apenas um dia, né? O dia de sexta para sábado. Mas todo o início de festa e todo o fim dessas festas também eram Shabat. Então, é o que muita gente alega, porque Jesus não cumpriu o mandamento do sábado. Não, ele cumpriu. Ele só não aceitava que fosse como eles mandavam ser, que eles queriam que o sábado mandasse nos homens e dominasse os homens. E ele disse, Deus não fez o homem para o sábado, ele fez o sábado para o homem, é diferente. Então, não fecha tudo. Tabernáculos mesmo, Páscoa e tudo. Agora, existem algumas exigências. Por exemplo, Páscoa é um dia só. E dentro de Páscoa, algumas pessoas misturam, você já entra direto na festa dos pães asmos, né? Que Páscoa é um dia só e a semana é dos pães asmos. Então, como eles fazem? Na festa dos pães asmos, realmente tem uma cultura onde eles limpam a casa toda, de todo e qualquer fermento. Né? Passam até a vassourinha, limpam a casa, limpam tudo. É um período em que a comida ela é muito restrita. Você não mistura leite com café, você não acende o fogo e tem muitas coisas. Então, há um impacto. Uma das vezes eu estava lá no hotel. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que ficam os hóspedes? Ok. Isso, eles têm hotéis nos bairros árabes, que a televisão não mostra isso, né? Por exemplo, Jerusalém tem bairros inteiramente árabes, em que Israel aceita. Mas inclusive, só para aproveitar que o senhor está falando disso aí, apóstolo, eu até estava anotando aqui no celular para te perguntar, porque aí de repente você já fala sobre isso. Sobre os muçulmanos, porque os muçulmanos também têm a sua raiz de história no Velho Testamento. Né? Eu queria que o senhor estava falando dos árabes, que o senhor já depois, em algum momento, falasse para nós sobre essas festas e como é que são, como é que é a reação ou a participação ou o respeito, talvez, dos muçulmanos, especialmente aqueles que moram lá em Jerusalém, né? Depois, se eu puder também linkar esse assunto aí. Eles não têm essas festas como sendo deles, né? Então, eles não têm qualquer celebração, participação e tudo. Existe, até certo ponto, um convívio muito harmonioso. Em Jerusalém mesmo, você atravessou a rua, do outro lado é um bairro árabe, né? Você pega táxi lá, de judeu a árabe, todo mundo, mercado, todo mundo misturado. Já ao contrário, é meio que impossível. Um judeu ir para um país árabe. É tanto que, por exemplo, quando o nosso ônibus chega em Belém da Judéia, Belém é um território ocupado pelos palestinos. O meu guia, que é judeu, não pode entrar. Ele tem que descer do ônibus pelo lado de cá do muro, entra o ônibus e lá entra um guia de lá, porque ele corre o risco de ser sequestrado lá. Né? Então, Jericó, né? Jericó também é um território dominado pelos palestinos.
e que volta e meia os guias às vezes podem entrar e às vezes eles não podem entrar. Mas já ao contrário, não. Você encontra em Israel, em Jerusalém, um convívio muito harmonioso entre essas duas culturas, que de vez em quando tem, porque se infiltram, né, os terroristas. Eu acho que esses terroristas eles usam o povo como massa de manobra, né? O povo árabe é um povo muito alegre, sempre tratou a gente também, os brasileiros, eles gostam muito, sempre fui muito bem tratado por eles também, não tem essa cultura maligna. Inclusive eu estava em Dubai e um dos nossos guias, que é de lá, ele estava bem fechado e num dado momento eu estava dando uma palavra e falando que todo homem precisa de salvação, porque todo homem tem alma, o árabe tem alma, o judeu tem alma, o brasileiro tem alma, e a salvação não é só para o judeu. Aí foi aonde ele disse assim, pela primeira vez eu vi alguém que se importa com a alma de um árabe. Eu falei, não, é porque talvez você tenha entendido errado, todo mundo se importa com vocês. Vocês também, como nós, precisamos de salvação. E a salvação não é só para o povo judeu, a salvação é para todo que crê. E aí, então, ele se soltou entre nós e disse assim, posso orar o Pai Nosso na língua original? Eu falei, qual língua original? Ele falou, eu falo aramaico. Eu falei, que legal. E aí fez a oração do Pai Nosso em aramaico, que é uma das línguas que participou, né, da formação do Novo Testamento. E foi muito legal. Né? Isso mesmo. Rapaz, mas que legal, né? Eu achei importante fazer essa pergunta sobre os muçulmanos, porque o árabe por si só, uma vez um historiador estava falando, que uma das nações que você pode falar o seguinte, o brasileiro, quando ele nasce brasileiro, você não pode, quando ele nasce no Brasil, você não pode dizer que ele é cristão, embora o país tenha predominância cristã. Mas o árabe você pode dizer que ele é muçulmano. Eu não sei se é assim. Nem os que nascem lá. Então ele estava equivocado com isso. Eu me lembrei dessa declaração, que foi até bom falar aqui para te perguntar. Assim como entre os judeus também tem a mesma coisa. Ok. Né? Me fugiu a palavra agora, mas assim, o judeu mesmo, eles consideram o praticante, né? Mas, por exemplo, não é que todo mundo que nasce em Israel que necessariamente é judeu. Que é judeu, exato. Entendeu? Então, a religião judaica considera judeu quem é de uma linhagem passada pela mãe, porque eles alegam assim, a mãe a gente sabe quem é, o pai nem sempre. Então, a linhagem judaica ela é contada pela mãe. Então, o judeu é judeu em qualquer lugar que ele nascer no mundo. Ele pode nascer no Brasil, filho de mãe judaica, judia, melhor dizendo, ele é judeu. Ou seja, etnicamente, ele é judeu. Ele etnicamente. É judeu. Isso. Agora, não quer dizer, porque é importante eu falar isso aqui, porque o judeu também tem a ver com a religião, né? Tem. Que é o judaísmo, né? Exatamente. Eu acho que é até importante a gente falar, porque nós temos então aqui o hebreu, o judeu e o israelense. Talvez seja importante até a gente falar sobre isso aí. O israelense é quem nasceu em Israel e não necessariamente é judeu e não necessariamente é praticante da religião judaica. Certo. Não é verdade? Então, os hebreus foram os que deram origem. Perfeito. Né? Os candangos de Brasília. De Éber. Os candangos. Interessante. Candango, inclusive, é uma palavra pejorativa, né? Não é? Eu estou esperando Brasília, eu não sei se eu vou estar vivo para isso, Brasília se definir, ter sua própria cultura. Brasília ainda não tem, né? É uma cidadezinha nova ainda, com 60 e poucos anos, e que quase todo mundo aqui ainda tem assim. Meu pai era nordestino, minha mãe é mineira ou goiana e tudo. Então a geração de Brasília, eu creio que nos próximos 40, 50 anos aí, vai surgir e a gente descobrir qual é a cultura de Brasília, né? Não tem comida típica, não tem cultura própria, não tem nada aqui. Tem todas as comidas, todas as culturas, mas a cultura própria de Brasília eu acredito que ainda não nasceu. Eu falei candango só considerando os pioneiros, né? Que seria os hebreus, né? Talvez Exato. assim, nessa comparação rústica, né? Falando assim. Mas, apóstolo, veja bem,
Nós temos aqui algumas perguntas, ou, aliás, alguns comentários, algumas perguntas no chat, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu quero fazer menção de um só povo que está aqui conosco. Ele está admirado aqui de 43 vezes você ter ido de Jerusalém, que bom, né? Aí o Robson está dizendo aqui, ó, a cada dia é um aprendizado novo. Que legal, com esse homem de Deus. Nós temos aqui também um só povo fazendo um agradecimento a você, apóstolo Paulo, por estar aqui trazendo esse conhecimento para nós. E é importante falar de uma pessoa que tem a convivência, né, como pessoa, com a fé, né, uma pessoa que lidera, que é um pastor, né, lidera pelo exemplo, inclusive, e quem esteve lá também, 43 vezes, é muito importante. Essa é uma riqueza que nós temos aqui. E nós temos aqui a pastora Eliane, está falando aqui, esse é meu apóstolo, homem inteligentíssimo e cheio de Deus. Te amamos, apóstolo. Oh, obrigado, pastora Eliane. A pastora Régia, acredito, Amish, é Régia Nunes? É ela, pastora? É pastora Régia. Ok. Ela está falando Amish, Estados Unidos, é isso mesmo, Amish. Algumas pessoas falam Amish, outros Amish. Eu como não falo inglês, eu vou me ajeitando aí. É igual a maçã, né? Apple ou Apple? Exatamente, Mas legal. A Raquel também está aqui. Bom dia, apóstolo Paulinho. Ligada aqui de Porto Velho, Rondônia. Olha que legal, cara. Muito bom. Ela deve ser ovelha do pastor Evilmar. Olha que bênção. E a pastora Régia está falando aqui, essas festas são ensaios do que Deus tem para o seu povo. Legal. É uma boa, eu nunca tinha ouvido falar nessa perspectiva, viu, apóstolo? Achei legal. É a tradução, a palavra festa aqui é modim, né, que significa ensaios. Ok, muito bom. Nós temos aqui também o pastor Eduardo Galdino. Muito interessante conhecer sobre essas festas, apóstolo Paulinho. Grande conhecedor da cultura hebraica. Verdade. A Iris Bernardes, que forte, Jesus mandou celebrar a vida. Que legal. Nós temos o Robson, que está falando aqui, esses ensinamentos abriram meus olhos com relação às festas pagãs, onde até 3 anos atrás eram comuns em meu lar. Hoje não mais, graças a Deus, através desses ensinamentos bíblicos, glória a Deus. Amém. Que o ensinamento é para isso mesmo, sim, né? Para a pessoa refletir e refazer tomar a decisão, tomar a decisão e ajustar a rota, né? Nilde Souza, amém, meu apóstolo, está aqui também, obrigado, Nilde, pela participação. Raquel Oliveira, bom dia. Como é bom aprender mais sobre festas proféticas, um abraço. Afonso Vilela, através desses ensinamentos que comecei a ter mais entendimento de festas pagãs que hoje não compactuo. Muito bem. Antônio Rafael está dizendo que é muito bom. João José, muita informação boa e nova. André Luiz, shalom, meu apóstolo, a pessoa mais incrível que já conheci. Amo sua vida, profeta. Abraço, pastor André, aqui. É de Santa Maria da Igreja de Cristo. Pensa num líder de excelência esse jovem. É que muito benção, lindo. Rapaz. É líder de multidão. Muito bom. Farley Betel, apóstolo Paulo, tem nosso respeito e admiração. Que bom. Doutor Vinícius Costas, abração ao apóstolo Paulinho. Estamos juntos, meu apóstolo. Amém. E ele está falando de Buritis, Minas Gerais, ó, da Igreja Batista Celular. Uau, Buritis, a cidade que... lá tem a igreja do Bispo Aleandro, e sempre estou por lá, são de nossa cobertura. Que legal. Uma igreja linda, de um povo guerreiro, muito lindo lá. Muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês. Depois a gente lê mais comentários e faço aqui mais uma vez o meu pedido, que é a praxis, né, de quando a gente está fazendo o podcast. Qual é a praxis? É pedir que se inscreva no canal, que você compartilhe, deixe o seu like. Isso é muito importante porque você ajuda o algoritmo a entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Vocês mesmos estão falando aqui como é importante esse conteúdo, então essa forma de compartilhamento, de se inscrever no canal ajuda muito. Nós temos outros podcasts aqui neste mesmo canal, Life Podcast. Inclusive, o apóstolo Paulo esteve aqui falando de outros assuntos, porque o homem tem uma riqueza aí
de conhecimento e de experiência, que é importante também, que são importantes também. Então, você vai conhecer muitas histórias legais. E aqui, nós temos uma meta, falar sobre a unidade do povo de Deus. E, apóstolo, falando em unidade, o senhor mesmo falou sobre as festas pagãs que estão entrando, enraigadas nas igrejas. Talvez a gente vá, ao longo dos anos, ver que poucas delas tiveram a dimensão desse conhecimento a ponto de abandonar essas práticas dessas festas pagãs, né? E talvez algumas nunca vão abandonar, acredito. Eu penso assim. Eu também. E aí nós estamos falando da unidade do povo de Deus. Como é que nós podemos achar um eixo de unidade, considerando que algumas igrejas têm uma prática relacionada às festas ou às celebrações e outras não? Como é que nós podemos chegar no meio termo e a gente conseguir caminhar sem que isso gere problema aí no nosso... Não sei se eu fiz uma pergunta muito complicada aí, mas vamos ver. Eu estou me lembrando da primeira vez que eu vim aqui, que eu acho que minha resposta até te assustou, quando o senhor me perguntou se eu acreditava na unidade, eu disse que não. Foi, eu lembro. Não me assustei não, mas eu lembro da pergunta e da resposta. O que acontece? A gente tem talvez uma utopia com relação ao que a gente espera da unidade. Você não vai encontrar ela nunca na Bíblia. Em nenhum momento. A própria igreja primitiva tinha suas diferenças. Os apóstolos, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisava consertar de início logo o que é que a gente chama de unidade. Unidos em quê? Entende? Então, por exemplo, eu posso ser salvo em Cristo Jesus e ter um estilo de vida cultural que é diferente do seu, que também é salvo em Cristo Jesus, ok? E que o meu estilo de vida não quebra princípio nenhum seu, mas nós temos algumas diferenças. Perfeito. E que, para mim, elas não são inimigas. Por exemplo, quando alguém pergunta, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu digo, eu sou crente. Porque o Calvino tem umas coisas que eu... O arminiano também tem umas coisas. Então, eu não me defino calvinista e não me defino arminiano. Certo, até porque a Bíblia não exige isso. Não, e também eu não acho que o mundo todo gira em cima desses dois pensadores aí, né? Eu tenho minhas reservas, eu cairia mais para o arminianismo que para o calvinismo, mas eu não me defino por nenhum deles. Certo. E nem por isso eu acho que seria difícil eu me unir a um presbiteriano. Certo. Entendeu? Perfeito. Ele acredita lá na linha da predestinação e tudo, mas no que tange a salvação, ele acredita que a salvação vem por Cristo Jesus. Ele acredita que Jesus é quem perdoa, ele acredita no cerne da questão, como eu. Assim, seja batista tradicional ou não, um assembleano, hiper, super pentecostal ou não, eles acreditam no centro da coisa, como eu. Então, assim, eu não acho que porque na minha igreja uma mulher não precisa vestir saia, eu teria dificuldade de me unir a uma igreja pentecostal onde as mulheres são obrigadas a vestir saia. Se a gente se unir para um propósito de ganhar almas, de trazer Jesus a essas pessoas, eu creio que essa união é possível. Agora, se a gente for unir em torno de um dogma, isso nunca vai acontecer. Jamais vai acontecer. É uma perda de tempo. Ok, foi muito bom. O senhor está falando sobre o propósito, está falando sobre as práticas. Né? Exato. E o propósito, vamos fazer ali um mutirão de evangelização no setor oeste do Gama, ou no setor sul do Gama. Sim. Beleza, todas as igrejas, aí nós temos a unidade. Temos. E é possível você falar de Jesus e não falar da roupa que alguém está usando. Ou do cabelo, ou do brinco, seja lá o que for. Ainda que eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma tatuagem, eu sou tremendamente contra a tatuagem. Essa é a minha opinião. Entendeu? Já tem outras igrejas que dizem, tem um tatuador aí na porta da igreja, se você quiser tatuar Jesus. Essa é a maneira dele pensar. Entendeu? Eu tenho minhas críticas pessoais. Se eu for me unir com esse pastor, a gente vai discutir manhã, tarde, noite, madrugada, ele dando a opinião dele, eu a minha, tal. Mas isso não tem nada a ver com vida eterna, com salvação. Isso não tem nada a ver com o sacrifício redentor de Cristo e tudo e tal. Então, eu acho que hoje a gente perde mais tempo com essas coisinhas corriqueiras do que propriamente com aquilo que é principal, inegociável e que é princípio. Entende? Então, a minha dificuldade de acreditar na unidade do povo
É porque na cabeça das pessoas essa unidade precisa passar também pela unidade de dogmas. E não, isso ok, não muito vai bem. passar. Não tem como. Porque para algumas linhas, o fato de eu ter barba, eu estou desviado. É, Eu não sou crente, né? Para algumas linhas, o senhor não está aqui de gravata, é um absurdo, é um desrespeito. E você percebe que isso não tem nada de bíblico, isso é meramente dogmático. Então, partindo por esse princípio, como algumas pessoas são mais apegadas aos seus dogmas do que à doutrina, a dificuldade de unidade é muito grande. é verdade. Lá na igreja do João Paulo, lá, por exemplo, lá os vascaínos não têm vez, não, são considerados hereges, Não, né? mas nem no campo eles têm vez. Não estão ganhando de ninguém. Tá igual meu Fluminense. Tá vendo, João? Melhor tu. Não é só na igreja, não. É, o João é um vascaíno aí, Tadinho, João. acirrado. Jesus tem Tô misericórdia de morando por você. ele aí. Apóstolo, nós estamos aqui na reta já dos últimos minutos, mas eu Mas- gostaria. Sim, eu só ia Eu falar. queria só, dentro das festas bíblicas, eu só queria É isso que eu ia lhe pontuar. pedir mesmo. Amém. O senhor pontuar aí Isso. o que nós não falamos ainda. Veja só, eu falei de Páscoa, né? É. Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Uhum. E quando você vê toda a cerimônia de Páscoa, você vê que Jesus cumpriu isso. É. Pães asmos, né, que é o pão sem fermento, e Jesus chama o fermento de heresia, Uhum. né? Paulo chama também. Então você vê que Jesus é o pão sem fermento mesmo, é aquele que veio trazer toda essa limpeza. Festa das primícias, Jesus, os primeiros do que ressuscitou, Jesus, ele cumpriu isso nele. E em Pentecostes tem uma coisa muito interessante, que ela é 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. Em Pentecostes, segundo a tradição, foi quando Deus entregou os 10 mandamentos. Uhum. E no Novo Testamento foi quando o Senhor entregou o Espírito Santo. Uau. Né? Então nós temos as duas coisas mais extraordinárias. Uma sobreposta à outra, né? A Bíblia e o Espírito Santo. Uhum. Né? Jesus, ele é a palavra que se fez carne e ele disse, eu preciso ir para que o Consolador venha. Né? Então, essas coisas se cumpriram nele. Aí você vê em Yom Kippur, que tem todo um período, você vai ver lá, uma semana de preparação e de angústia, pedido de perdão e tudo e tal, dentro do entendimento do judeu, para que Deus abra mais uma página de um novo ano e lhe conceda e tal. Então você pega esses 7 dias, você pega os 7 anos de tribulação e tudo e tal, então você consegue encontrar uma similitude da Yom Kippur com as tribulações, né? Depois você vem a festa que eu falei que é a festa das trombetas. A festa das trombetas acontece no primeiro dia do ano do calendário judaico, né? Como se fosse o nosso 31 de dezembro. Perfeito. E essa festa, ela chama à existência o novo tempo. Uau. Com o toque da Rapaz, trombeta. É lindo. Entendeu? Como é que nós estamos deixando passar isso, rapaz, nas igrejas? Entendeu? E muitas igrejas não sabem nem que existe o toque da trombeta. Sim. E tem, né? Yom Teruah, tem dentro dessa festa a expectativa que todo mundo fica esperando quando vai ser tocado, que aquilo ali, os sacerdotes se juntam, tem mais de 30 tipos de toque. Eles se juntam para tocar aquele que você dá todo o seu fôlego anunciando que chegou um novo ano, né? E tabernáculos, como já disse, João dizendo, né, que viu a Nova Jerusalém e tudo. Vinda Então, do céu. então a festa para os judeus até hoje mais importante, que é chamada de a festa também no Velho Testamento, é a de tabernáculo, porque todo judeu que conhece o que é festa de tabernáculo, ele está celebrando a vinda do Messias, que para ele ainda não veio, mas para nós ele voltará, porque ele já veio. Então, essas 3 festas últimas, como eu falei, a festa das trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, são as festas que, para quem gosta de escatologia, não deveria jamais tirar essas festas dos seus estudos de escatologia. Então, elas são muito importantes e por aí eu diria a todos os amigos pastores que me ouvem, quando você vai ler no Velho Testamento sobre essas festas, você vai ler que elas são festas
de Deus. E ele diz que quer o povo dele nessa festa, o estrangeiro, o escravo e tal, e Deus dizendo, essas são as minhas festas, ou seja, as minhas solenidades, os meus ensaios, que eu quero que vocês ensaiem para um grande dia. Legal. Entendeu? E parar de achar que isso é coisa de judeu e começar a acreditar que isso é coisa de Bíblia. Como a ceia, quando você participa da ceia, você também, ela também é profética, né? Porque você olha Sem para dúvida, trás, sem dúvida. mas até que um dia o próprio Jesus vai celebrar conosco. Exato, Ele exato. mesmo vai. Exato. É. Então, assim, eu tenho dificuldade de chegar numa igreja em que ela acha normal as festas pagãs. Por exemplo, Páscoa nos Estados Unidos já tem 2 nomes, né? Tem Passover, que é Páscoa mesmo, e tem Easter. Easter é o nome da deusa Easter. Uau. Você pode ir lá procurar, que é a mesma Astarote. Entendeu? E aí eu te pergunto, vamos lá, e esse é o lance mais poderoso para mim da festa de Páscoa, que deveria abrir o entendimento de qualquer cristão. O que tem na Páscoa? Erva amarga. Quando Deus falou para ter a erva amarga, é porque Deus fala assim, eu quero que vocês se lembrem que por mais de 400 anos vocês amargaram no Egito e que vocês nunca mais pequem, queiram voltar para lá. Beleza. O que a festa hoje tem? Chocolate. Ou seja, o pecado é bom, o pecado é gostoso, é doce, eu não preciso largá-lo. É irrecusável. Então, Satanás trabalha com substituição. Você vai ver no Velho Testamento muitos reis substituindo cultura de adoração a Deus por um boi. Satanás não deixa lugar vazio, porque em lugares vazios as pessoas vão à procura. Então, ele ocupa com alguma coisa. Tá, vamos lá. Se eu tenho hoje uma conta de energia para pagar, eu não posso ir no caixa, no banco, pagar com euro, porque euro não é uma moeda corrente do país. Então, o banco não aceita. Eu preciso transformar essa moeda em real. Tem que cambiar. Ok? Tem que cambiar. Certo. Tá. Então, o animal que tira o pecado é o cordeiro. Perfeito. Em Levítico tem uma lista de animais que são impuros e, portanto, não servem para sacrifício. Aí o que é que o pessoal pega a Páscoa? Mete um coelho. Coelho, segundo Levíticos, é um animal impuro e, portanto, ele não atende o objetivo. Então, qual é a Páscoa que muitas igrejas estão fazendo? Chocolate e coelho. Ou seja, tudo aquilo que Deus pediu, eu estou fazendo o contrário. O coelho é um animal impuro, então ele não tirou o pecado de ninguém. Você tira Jesus, que é cordeiro, e mete um coelho, que é o símbolo da promiscuidade no sentido de reprodução exagerada, com vários parceiros e tudo e tal. E ainda chega o absurdo, né, da gente aceitar que um coelho ponha ovo. Até isso. Né? E se fosse de chocolate, então, eu moro numa chácara, eu ia criar coelho. Né? Só botar ovo de chocolate para mim. Então, essa mescla é que me assusta. Você, por exemplo, pegar uma árvore, e desde o Velho Testamento o Senhor disse, eu não quero árvores dentro do meu templo. No tabernáculo de Moisés, Deus já proibiu ter árvores dentro do templo. Né? E você vê que a cultura pagã é uma cultura, por exemplo, quando Nimrod morreu, e que disseram que ele estava em todas as árvores, ali estava todo mundo, quando vai entregar uma oferenda, que no Brasil tem muito isso, nas religiões afros, a entrega de oferendas em pés de árvores, isso foi datado dessa época, onde estavam ali, qualquer uma dessas árvores representava como a alma de Nimrod, como aquele que construiu a Torre de Babel. Então, o cara traz para dentro da casa dele uma árvore, que é um poste ídolo. Quem lê a Bíblia já deve ter lido isso, poste ídolo. Ele põe um poste ídolo dentro de casa, ele ornamenta esse poste ídolo, ele põe um presente lá embaixo e chama isso de cristianismo. Não tem como, não tem como. Então é assustador como você rejeita algo bíblico sob o pretexto de dizer que eu não vou judaizar a minha igreja, mas romaniza a igreja, que é pior ainda, pior de tudo. Essa é a minha particular opinião. Então eu tenho essa resistência. As festas bíblicas são festas bíblicas de Deus e não festas judaicas. São festas bíblicas de Deus que toda igreja deveria saber
como era e pegar o propósito delas para poder levar as pessoas a entender o que essas festas têm a dizer para eles. O senhor já pensou em escrever um livro? Já escreveu sobre isso? Não. Eu acho que é muito importante. Na minha igreja nós temos lá uma escola de ministérios e minha esposa está responsável por fazer a apostila dessa. Ontem a gente estava até conversando sobre isso, sobre festas bíblicas e tudo e tal, e nós ensinamos isso em Canaã, mas nunca imaginei escrever um livro sobre isso. Eu acho importante o e-book e talvez ele fisicamente também, porque a gente vai instruindo, né? Eu mesmo teria interesse de colocar nas mãos do Excelente pessoal da ideia, igreja. excelente ideia. Eu lhe ouvindo aqui atentamente, percebendo a importância do que você está falando, né? A gente estuda sobre isso, tem essa análise, a gente acaba se envolvendo em outros temas do dia a dia da igreja e acaba deixando passar. Deixa eu lhe assustar mais então. Vamos lá. Mais. Jesus foi na festa da dedicação. Está lá em João, onde Jesus foi para a festa da dedicação, que era inverno, portanto, dezembro, frio. Hanukkah é uma festa chamada de dedicação, né? E o final K seria 25, ok? Que festa é essa? Vamos lá. Entre esse intervalo de Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos, que a teologia chama anos de trevas e tudo e tal, da época de Alexandre o Grande e por aí afora vai, tá? Isso. O que é que a galera, eles, enfim, tinham domínio de Jerusalém, né? E queriam tirar do povo judeu as suas práticas bíblicas, da guarda dos sábados, das luas e de tudo e tal. E alguns judeus estavam cedendo e outros resistindo. E quem resistia, eles matavam. Não podia circuncidar mais, não podia guardar mais o sábado e tudo e tal. Até que a turma enviada por esse imperador, que depois de Constantino, o império se dividiu em 3 pedaços, e nessa época era um governo romano-sírio, que mandava ali naquela região de Jerusalém. Chegou numa vila, onde tinha os macabeus, e eles se revoltaram e iniciaram uma revolta contra esse governo e esse império, esse exército, um dos maiores da sua história. Uma família de pastores do campo. E o pai de todos lá... Né? Judas? Exatamente. Depois Matitiahu e por aí fora vai. Eles mataram esses caras e gritaram para o povo judeu: quem é por Deus me siga. E era um número ínfimo. O que é que acontece? Eles venceram os exércitos inimigos e expulsaram de Jerusalém. E foram para o templo. Quando chegaram no templo, viram que o templo estava com imagens dos deuses gregos lá dentro e que os gregos sírios tinham matado um porco dentro do templo, jogado o sangue do porco em todos os lugares e derramado o sangue do porco dentro das botijas de azeite que eram usadas para acender a menorá. Que é que eles começaram um processo de purificação do templo, limpando o templo. Foram limpando o templo. E eles não acenderam a menorá porque estavam todos os óleos contaminados. Olha a pureza de não acender algo para Deus contaminado, com óleo santo, com coisa grega, romana e síria. Beleza. Acharam um único pote de azeite que estava lacrado com o selo do sacerdote e pegaram esse único pote, acenderam a menorá, que daria apenas para um dia. E o processo de colheita, esmagar, preparar e tudo demorava pelo menos 7 dias. Mas eles falaram, bem, só tem esse pote, vamos acender esse pote, dá pelo menos para hoje, e tal no processo. Essa menorá ficou acesa 8 dias. Uau! 8 dias. Com o mesmo azeite? Com um único pote de azeite. Uau! E aí, então, no dia 25 de dezembro, eles, então, celebraram a festa de Hanukkah, chamada Festa das Luzes, porque a luz se multiplicou, a Festa dos Milagres, porque esse é um milagre, e essa festa era celebrada como? Onde os judeus eram muito felizes porque tinham vencido a batalha do menor contra o maior, e muita comida, muita fritura, sufganiote, que é o sonho, e davam às crianças presentes e elas trocavam entre si e tudo e tal. Então, essa é a festa de Hanukkah.
e que chega a Roma e pega essa festa e mistura com o Natal. O Natal é chamado Natal Luz. Hanukkah era chamada de Festa Luz. O Natal é dia 25. Hanukkah era em 25. O Natal manda um dar presente para o outro. Hanukkah dava presentes aos outros. Então, o que é o Natal de hoje? A tentativa de apagar a festa de Hanukkah. Assim como a reforma vai desaparecer, porque todo ano agora se coloca a festa das bruxas exatamente no dia da reforma. 31 de outubro. O que é que acontece? As exatamente. Escolas já não falam mais de reforma, falam de Halloween. Daqui a alguns anos, ninguém nunca mais vai falar sobre reforma, porque botaram a bruxa lá no lugar. Qual é o propósito de Roma? Pegar essas festas bíblicas e mesclar, botar sangue de porco no azeite puro. Então, para mim, e eu tenho uma certa resistência, é que as igrejas pratiquem essas festas pagãs e não veja problema. E rejeita as festas bíblicas por achar que elas são judias. E aí eu vou escandalizar o senhor agora. Eu tenho um judeu morando dentro de mim, o nome dele é Jesus Cristo. Bom, eu também. Jesus não nasceu em Roma. E quando ele voltar, ele não voltará para Roma. Perfeito. Ele vai pisar em Jerusalém. Então, eu não sou judaizante. Eu não sou da religião judaica. Eu sou um gentil que encontrou salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu sou da igreja. E estamos vivendo esse porém. Até no concílio, lá em Atos, não foi exigido dos gentios que vivesse as práticas do judaísmo. Então, eu não preciso ter as práticas do judaísmo, mas eu preciso ter as práticas bíblicas. Ok. Pronto. Muito bom. Apóstolo Paulo, que um momento maravilhoso contigo aqui. Acredito que todas as pessoas, vou dar uma olhada aqui no chat aqui, tem várias pessoas comentando. A pastora Régia está falando, ok. Pastora Régia está falando aqui, a verdade liberta. Christian Júnior, Shalom, meu apóstolo. E outras pessoas que eu ainda não tinha falado o nome. Alexandro Marques, Shalom, apóstolo. Pastor lá de Santa Maria. Que legal. Nagili França, é esse nome? Nagli França, apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Nagli. Nagli, né? Nagli, Nagli, ok. Rapaz, eu tenho que me ajeitar aqui com óculos, viu? Por isso que eu perguntei, posso estar de óculos? Porque quando eu for ler aqui, eu ia precisar. Rapaz, eu resisto ao óculos, viu? Meu Deus. Ruim mesmo. Estou esperando a cura do Senhor ainda. Enquanto ele não cura, eu podia ver que está usando, né? Eu estou me preparando para a cirurgia, que eu quero me livrar dele. Amém. E está aqui também a pastora Régia participando ativamente. Pastora Régia já esteve aqui com a gente, né? Ela é show, né? Ela é show. Régia é show. Régia é sensacional. Cleifani, tem um Y aqui. Eu acredito que é Cleifani ou Cleifânio. Acho que é Cleifani Santos. Está dando um bom dia aqui para nós. Gente, muitas pessoas nos vendo aqui. Aqui está aparecendo na tela para mim aqui 123 pessoas. E eu acredito que todos vocês estão felizes com esse tema, como eu estou feliz. Quero agradecer a produção ali, a base da produção, né? A Amém. Nossa técnica com João Paulo. Nós temos aqui também a presença do André. Como é que é o nome da empresa do André? Nascimento Produções. Nascimento Produções. É. No Instagram te acha assim, André? Nascimento Produções? Foi ele que alavancou a minha página. Uau, olha, um bom testemunho aí. Foi. Tô precisando conversar contigo aí, rapaz. Viu? Mas antes de nós concluirmos, apóstolo, nós temos aqui uma placa, um troféu para um vencedor. Uau! Honra ao mérito. Eu gostaria de passar às suas mãos em nome desse podcast, Life Podcast. Muito obrigado. Se o senhor quiser fazer a leitura, fique à vontade. Que lindo. Honra ao mérito, Paulo César Lima Gomes, em reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação em servir a Deus e ao próximo. Sua vida tem servido ao propósito divino em nossa geração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Esse é o texto da minha vida. Eu amo ele. Muito obrigado. Um só povo,
Amém. 4/6/2020. Que honra. 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 Atualíssimo. Pra Eita, você, uau. especificamente. Meu E Deus. aqui nós temos um certificado de apreciação. Além de todas as palavras, além do troféu, desse momento que nós estamos tendo aqui, apóstolo, e reconhecimento da sua vida, do seu ministério, sua importância, relevância no reino de Deus, também nós temos aqui esse certificado de apreciação Uau. pela sua vida e pelo seu trabalho, ministério. Muito obrigado. Está aqui pastor Maurício e pastor Misael Lemos. Muito obrigado. Estou muito honrado. Me sinto profundamente honrado. Obrigado. Isso é uma representatividade da importância da sua vida, né? De tudo que o senhor representa. Obrigado. E o senhor ainda tem esse copo aí, essa caneca, né? Que é para o senhor lembrar do podcast. Uau! Viu? Um só povo aí que quando você tiver Hoje é tomando dia seu de café- presentes, né? de presentes, mas também Amém. você nos presenteou tanto, rapaz. Obrigado. Apóstolo, eu quero pedir ao senhor as suas considerações para a gente encerrar. Fique à vontade, a câmera está aqui à sua disposição. Amém. Esses dias eu vi alguns cortes também aqui do podcast. Ele é um podcast bem democrático, né? Acho bacana. Então eu diria a você, ajude a divulgar Um Só Povo, o Live Podcast. Ajude a divulgar. Não custa nada, é só você começar a seguir lá. Então muito obrigado a todos que acompanharam. Pastor Misael, obrigado pelo convite. Espero que de alguma forma tenha contribuído com você e espero sinceramente não ter ofendido ninguém, porque eu, na defesa da fé, eu sou muito veemente assim e às vezes posso assustar, mas eu queria que você entendesse da melhor forma e mais do que nunca fosse atrás de saber se tudo que eu estou falando é verdade. Pegasse a Bíblia, mergulhasse nela, que essa é a melhor forma. Muitas pessoas me perguntam sobre escatologia. E eu digo que em Mateus 24 fizeram 3 perguntas a Jesus, né? Que dia ele voltará, quando que ele vai restituir Israel e quando serão essas coisas. E Jesus só respondeu uma coisa: eu quero que ninguém vos engane. Então, mais do que saber o dia que Jesus virá, que você tenha uma paixão pela Bíblia, que ninguém te engane. Essa história diz assim: o pastor me enganou, o pastor só engana a ovelha que não lê Bíblia. Então, tudo que eu estou falando aqui, você pode muito bem pegar essa Bíblia que você tem, ir lá estudar e ver se é verdade. Aliás, essa é uma prática que todo cristão deveria ter. Deus abençoe, forte abraço, obrigado. Então está aí.